Olá pessoal, eu sou João Souza e esse aqui é o quadro de ciências. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema importante para o ensino fundamental, mas que, por algumas razões, eu devo inicialmente falar alguns pontos importantes para que não haja motivos de controvérsias de alguma forma, ok? Então, para falar desse assunto, que é pertinente ao ensino fundamental e também ao ensino médio, mas com base agora introdutória, voltada de forma mais exclusiva para o ensino fundamental. Então, mesmo com esse nível que eu irei tratar, abordar esse assunto, eu devo dizer, antes de tudo, de forma preliminar, que podem haver três tipos de conceitos, ou seja, de controvérsias a respeito desse assunto. Uma diz respeito à ideia filosófica, ok? E cultural. A outra diz respeito ao conceito, ou seja, ao termo científico. E a terceira, a que tem relação direta com a ideia religiosa. Eu quero dizer que eu tratarei essa aula exclusivamente para os alunos com relação à designação e conceituação científica, ok? Então, as questões filosóficas e culturais que podem levar a comentários podem ser consideradas, mas também não totalmente com relevância plena, ok? Porém, as questões religiosas sobre a origem da vida, ok? A criação do mundo, a origem da Terra, tomando como base de pensamento o critério religioso, eu quero dizer o seguinte, que as questões que envolvem religião são questões de pura fé, ok? Então, assim, com certeza, sabemos que Deus criou o mundo e tudo que nele há, ok? E não devemos contestar a verdade que Deus criou, ok? Então, por isso, quero dizer que apenas nós iremos abordar com a designação e conceituação científica, ok? Então, durante muito tempo, muitas perguntas já foram feitas, por muitas pessoas, estudiosos, tipo, quando, onde, como formaram-se os primeiros seres vivos. Então, essas são perguntas que muitos homens e muitos estudiosos fizeram, fazem e farão, ok? Assim, podemos supor com nossas próprias convicções que mudanças no planeta criaram condições para a vida, ok? Assim, de acordo com a opinião mais aceita atualmente pelos cientistas, a Terra originou-se aproximadamente há 4,5 bilhões de anos. Então, para que ela chegasse à forma que tem hoje, ou seja, com a sua fauna, flora, os ecossistemas, e por que não dizer a biosfera, ok? O seu relevo, o clima, os oceanos, florestas, ela passou por diversas transformações. Então, o que podemos também concluir é que, inicialmente, nosso planeta era muito quente. Então, pessoal, com certeza era tão quente que era impossível a vida ter se desenvolvido, ok? Ou seja, haver possibilidade da vida existir. Para haver a possibilidade da existência de vida na Terra, seria necessário que algumas mudanças viessem a acontecer, ok? Então, como eu disse, mudanças no planeta criaram condições para a vida aparecer. Então, nós começaremos a falar um pouco sobre essas mudanças, ou seja, para entendermos o surgimento da vida na Terra, estudaremos um pouco o caminho percorrido pelos seres vivos, o seu desenvolvimento, ou seja, os seres vivos iniciais, até a diversidade de seres que existe hoje, ok? Na sua grande complexidade. Como eu falei de mudanças, muitas mudanças teriam que ocorrer para que houvesse a possibilidade de haver vida na Terra, porque até então as suas condições eram praticamente mais do que inóspitas.
Então, no começo, a Terra era tão quente que seria totalmente improvável que houvesse vida ou possibilidade dela se desenvolver. Nós temos uma noção disso muito rápido. Quando a gente imagina vulcões, não é? Grandes quantidades de meteoros, meteoritos. Mas temos que pensar o seguinte: deve ter havido algum elemento capaz de trazer a vida para a Terra. Vamos imaginar a água em estado de vapor, encontrada em abundância na atmosfera primitiva, por causa da grande atividade dos vulcões, passou para o estado líquido, possibilitando a formação dos oceanos. Essa é uma ideia que nós devemos considerar, ok? Então, assim, já começamos a ter uma previsão, uma estimativa, ok? Então, como falamos, que no começo a Terra era tão quente que seria totalmente improvável que houvesse vida ou possibilidade dela se desenvolver. Então, pessoal, vamos imaginar que foi nos oceanos há cerca de 2 bilhões de anos que a vida se originou. Pelo menos essa é a hipótese mais aceita pela comunidade científica, ok? Mas agora nós vamos começar a pensar no caminho, como eu falei, o surgimento dos primeiros seres vivos. Como vimos, a hipótese mais provável é que a vida tenha surgido nos oceanos há aproximadamente 2 bilhões de anos. Então, como eu citei em aulas anteriores, quando eu falei da célula e suas estruturas, que uma célula provém de outra célula pré-existente, ok? Agora nós vamos falar um pouco do surgimento de alguns materiais que deu início aos primeiros seres vivos e estes ao desenvolvimento dos seres que hoje conhecemos e a sua grande multiplicidade e complexidade. Então, assim, vamos entender um pouco sobre a formação das moléculas orgânicas. A formação de moléculas orgânicas. Então, inicialmente, a vida começou com o aparecimento de moléculas orgânicas. Muito simples. Na realidade, essas moléculas eram apenas aglomerados de matéria orgânica, ou seja, formados a partir da combinação de substâncias existentes na atmosfera. Essas combinações foram provocadas pela energia dos raios ultravioleta do Sol e pelas descargas elétricas dos raios durante as tempestades, que muito frequentemente nesse período ocorriam. Então, assim, as principais moléculas orgânicas formadas nessas condições combinaram-se entre si e deram origem a outras substâncias chamadas proteínas. Assim, muitas moléculas de proteína foram se juntando, se combinando, até que se formassem os coacervados. Das moléculas orgânicas se formaram as proteínas. Essas, por sua vez, formaram os coacervados, ok? Agora, vamos entender como os coacervados contribuíram para os seres da qual temos conhecimento hoje. Então, como vimos inicialmente, a vida começou com o aparecimento de moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas originaram as proteínas. Essas, por sua vez, originaram os coacervados. Agora, a gente vai entender a formação dos seres, ou seja, a partir dos coacervados, ok? Então, dos coacervados às células. Então, foram os coacervados que deram origem às primeiras células. Assim, depois de muitas modificações, os coacervados transformaram-se em seres unicelulares, isto é, formados apenas por uma célula. Esses seres eram muito simples e também eram heterótrofos. Pessoal, heterótrofo é um ser
que não é capaz de formar o seu próprio alimento, ou seja, o seu próprio alimento orgânico. Ele não é capaz de sintetizar, formar o seu próprio alimento. Isto é, eles se alimentavam de substâncias existentes nos oceanos e começaram, então, a se multiplicar. Então, como vimos, da formação de moléculas orgânicas, a formação de proteínas e, por sua vez, aos conservados, existe um caminho, ok? E esse caminho vai ser mais estudado, a cunho mais profundo, quando nós tivermos no ensino médio, ok? Mas aqui nós podemos ver, por esta perspectiva, não é? Moléculas orgânicas complexas e os conservados, que foram formados a partir de proteínas, ok? E essas foram formadas de moléculas orgânicas. Então, aqui nós temos moléculas orgânicas complexas, depois moléculas orgânicas mais simples, radiação solar, ok, do Sol, que nós chamamos de ultravioleta, e muitas descargas elétricas que ocorriam, e a formação dos conservados se originando das proteínas, ok? Então, nós começamos já a imaginar como se formaram as primeiras células. Como dissemos, com o passar do tempo, o número desses seres vivos aumentou muito. Por isso, os alimentos existentes nos oceanos não eram mais capazes de suprir a necessidade de todos. Então, muitos desses seres começaram a se modificar, formando então seres unicelulares, mas que por sua vez eram capazes de construir seu próprio alimento, ou seja, eram autótrofos. Um ser autótrofo é aquele que é capaz de gerar seu próprio alimento orgânico a partir de substâncias inorgânicas, ou seja, ele é capaz de criar, construir o seu próprio alimento. Como exemplo, nós temos os vegetais, ok? São capazes de realizar fotossíntese e assim obter a sua matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas. Esse é o principal exemplo de um ser autótrofo. Ele é ao contrário do heterótrofo, ok? Enquanto que o heterótrofo não é capaz de sintetizar seu próprio alimento, o autótrofo é inteiramente capaz. Assim, nós já podemos ter uma ideia cientificamente mais conceitual. Então, foi a partir desses dois tipos de seres primitivos, ou seja, não é? Os que construíram seu próprio alimento, que surgiram depois, e os seres heterótrofos, que eram os primeiros seres, que se desenvolveu a vida na Terra. Então, eles foram se diferenciando cada vez mais. Um passou, então, a depender do outro para sobreviver. Assim, foram se originando todos os seres que conhecemos hoje, incluindo o homem. Assim, pessoal, vai ficando mais claro para a gente como se originou a vida, ok? Então, essas moléculas foram formando proteínas. Então, aqui elas já seriam formadas de DNA e RNA, que são ácidos nucleicos, ok? E, consequentemente, após serem formadas proteínas, ocorreu também a formação dos conservados, que deram início aos primeiros seres vivos, ok? Assim, os tipos de seres vivos pioneiros e o desenvolvimento da vida na Terra se deu a partir dos seres heterótrofos, ok? Que originaram os seres autótrofos. Assim, o que devemos sintetizar? Segundo o que aprendemos, vamos responder as seguintes questões. Onde os cientistas acreditam que a vida tenha se iniciado? O que são conservados? O que causou o aparecimento dos seres unicelulares? O que são seres unicelulares? Diga o que são seres autótrofos. O que define um ser heterótrofo? Dê exemplo de um ser autótrofo e de um ser heterótrofo. Deixe sua ideia e responda nos comentários, na descrição abaixo. Então, pessoal, é isso aí.
faça o seu comentário, responda. Antes de nós terminarmos, eu gostaria que vocês realmente comentassem, deixassem a sua resposta, qualquer que seja ela, ok? Participe efetivamente. E se essa videoaula foi útil a você, também deixe nos comentários, ok? Porque esse canal é compartilhando como fundamental. Lembre-se sempre disso, ok? E dê aquele joinha, aquele like. E não se esqueça de também se inscrever no canal, para que assim nos ajude a apresentarmos cada vez mais conteúdo como este, ok? De forma sequencial. Então é isto aí, boa sorte. Vejo vocês na próxima videoaula. Até breve.